Sr. Presidente, quero em primeiro lugar cumprimentar os Srs. Doutores e agradecer a presença deles e informá-los desde logo que o PSD requereu uma visita, a qual se realizará até ao final do trimestre, ao Algarve, em particular ao Centro Hospitalar do Algarve, e que essa visita será feita nos moldes que foram feitos o ano passado. O ano passado nós fizemos uma visita, fomos auscultar e conhecer em detalhe a evolução da saúde no Algarve e, desde logo, nos comprometemos a fazer o mesmo no sentido de acompanhar e monitorizar a evolução que se tem vindo a verificar. Os Srs. Doutores, na carta de demissão que enviaram ao Conselho de Administração, a qual, segundo sei, foi divulgada nas unidades do chá, enfatizaram que em 2016 se registaram os piores índices de oferta assistencial dos últimos anos. De facto, os dados oficiais são absolutamente categóricos e corroboram integralmente a vossa alegação, já que se verifica, por um lado, uma redução significativa das cirurgias programadas, 5% nas cirurgias urgentes, 4,6% nas primeiras consultas, o pior índice de demora média do país, uma das piores percentagens de reinternamento no prazo de 30 dias, entre outros parâmetros que são objetivamente muito relevantes, a que soma, por exemplo, a circunstância dos serviços de urgência básica claudicarem regularmente, estarem muitas vezes sem médicos, com tempos de espera inaceitáveis, o que conduz a jusante ao desvio para as urgências dos hospitais e, por conseguinte, a uma maior pressão sobre os serviços e à deterioração da prestação, da qualidade dos serviços e da prontidão da resposta. E a primeira questão é justamente sobre as urgências. Têm sido conhecidas essas falhas, aliás, nós temos apontado algumas, desde logo aquelas que se verificaram na ortopedia, 24, 25 e 26 de dezembro, na pediatria, em Portimão, e o procedimento que se está a empregar, segundo o que tive a oportunidade de apurar, é enviar os doentes para os hospitais privados, designadamente Alvor e Gambelas. Faz isto algum sentido? Ou se não é isto a antítese daquilo que se defende como a salvaguarda do Serviço Nacional de Saúde, na medida em que é reconhecido que os privados não têm muitas vezes capacidade instalada nem condições para assegurar a resolução dos episódios mais prementes de urgência. Por outro lado, alegaram a resolução de problemas estruturais e nós concordamos absolutamente com isso. Aliás, eu tive a oportunidade de redigir uma carta que enviei ao Ministro da Saúde ainda recentemente e que dava nota exatamente da circunstância de haver problemas estruturais no Algarve, em particular de médicos de diversas especialidades. Eu recordo-me que há 11 anos atrás eu fui autor de uma petição que reúne 10 mil assinaturas a favor da criação do curso de Medicina na Universidade do Algarve e que um dos argumentos subjacentes a essa petição era exatamente o facto de se registar um déficit crónico de médicos no Algarve e, entretanto, esse déficit não foi suprido, pelo contrário, até com o aumento significativo populacional que o Algarve tem-se vindo a verificar e também com as dificuldades de natureza económica e financeira acrescidas, o que se verifica é que essa questão foi cada vez mais premente. E devo interpretar, quando alegam que não foram tomadas medidas de natureza estrutural, que isso traduz algum desapontamento em relação, por exemplo, às afirmações do Sr. Ministro da Saúde, que na cerimónia solene de tomada de posse do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve, proferiu declarações muito otimistas a respeito da resolução estrutural desses problemas num prazo relativamente curto. Por outro lado, neste domínio, quando tratam da questão dos problemas estruturais, cingem-se exclusivamente a questões mais gerais, que dependem de orientações de cariz nacional, ou isso tem subjacente uma avaliação de desempenho do atual Conselho de Administração e, por outro lado, se não entendem que a posição que assumem possa irremediavelmente fragilizá-lo, pois pode vir a ser legitimamente interpretada como um sinal de divórcio entre o corpo clínico e as opções fundamentais da administração. E a pergunta que quero fazer aqui é muito clara. Há hoje um rumo para a saúde no Algarve quando se verifica, por exemplo, um impasse em relação ao modelo
de gestão dos hospitais, se eles são agregados ou desagregados, e que nós não sabemos. A senhora deputada Teresa Queiro teve a ocasião agora de dizer que, porventura, daqui a 3, 4 anos, se procederá a uma reavaliação do modelo. Antes, o que nos diziam era algo profundamente diferente e que, no fundo, atacava a oportunidade desse modelo e punha em causa qualquer sinergia ou economia de escala que ele viesse a oferecer. E se, julgo particularmente importante, nós temos uma situação de facto, que é, temos estes problemas estruturais com esta falta de médicos. Se nós tivéssemos muito mais médicos, com certeza, e médicos especialistas em algumas áreas, se calhar poderíamos ter opções diferentes. E aí podíamos até rever as condições de aplicação desse modelo. Mas com estas circunstâncias e com a persistência destes problemas estruturais, que os senhores doutores, inclusivamente, assumem que não veem perspectivas que se venham a resolver, faz sentido repensar o modelo da agregação do Centro Hospitalar do Algarve. E, por último, para terminar, Sr. Presidente, com a sua simpatia e condescendência, permita-me só trazer aqui uma matéria que, para mim, tem particular relevo, que tem a ver com o Hospital Central do Algarve. Estão previstos, como sabem, 3 hospitais no Orçamento de Estado de 2017, Lisboa, Seixal e Évora. Em 2006 foi realizado um estudo pela Escola de Negócios, pela Escola de Gestão do Porto, pelo eminente professor Daniel Bessa, e que na altura, pelo professor Dr. Correia de Campos, foi assumido como o alfa e o ômega da nova geração de hospitais que se viriam a concretizar, e agora verificamos que no Orçamento de Estado o Hospital do Algarve foi desconsiderado, sem que tenha havido fundamentação para essa matéria, até porque eu questionei o Ministro da Saúde no debate da especialidade e ele não me deu qualquer resposta que não fosse fundamentar a bondade e a necessidade das outras intervenções. Não será o Hospital do Algarve uma peça essencial para assegurar, por um lado, maior diferenciação e melhor prestação de cuidados de saúde e, por outro lado, um polo catalisador da investigação e que fortalecesse também a atratividade no sentido de fixar os médicos e pôr cobre a esta asfixia que nós vivemos e que é, como nós assumimos, um problema estrutural que vem de há muitos anos, mas que ainda ninguém encontrou o antídoto para resolver. Muito obrigado.